Olá, meu nome é André Pitelli, estou aqui com mais um podcast Escolha Meu Futuro e hoje eu estou com o César. César, por favor, se apresenta aqui pra gente. Olá, tudo jóia, André? Obrigado pelo convite. Bom, eu sou o César Esperandio, sou economista. Hoje o meu projeto, que eu tenho o maior carinho, é o EconoWiki, que é uma plataforma de comunicação e educação em finanças e economia. E estamos presentes aí no YouTube, Instagram, Spotify e outras plataformas de podcast, a nossa coluna no UOL. E é isso, a nossa proposta é traduzir a economia e todos os assuntos que têm a ver com isso, como finanças e investimentos. César, a pergunta que eu começo aqui é: o que é trabalho para você? Cara, de maneira muito prática e talvez até um pouquinho técnica demais, porque eu sou vindo de uma carreira técnica, né, que é a economia, eu acho que trabalho é aquilo que a gente faz para tirar o nosso sustento, resumidamente, né? E aí já começa a ser uma visão um pouquinho mais romântica, mas eu tenho certeza disso que eu estou falando, não precisa ser um negócio que não é prazeroso. Em algumas situações pode não ser, como tudo na vida, né? Tipo, algumas pessoas entram na faculdade com a expectativa de que vai estudar só o que gosta de estudar, quando a realidade não é essa. Tem algumas coisas que você vai ter mais afinidade ou não, como é o trabalho. Tem coisas que você vai gostar menos de fazer, outras mais, mas é dali que você tira o seu sustento. Se você conseguir encontrar algo que te dê prazer e ânimo e motivo para levantar da cama todo dia, melhor ainda. Eu acho que esse deveria ser o objetivo de todo mundo, sem nenhuma obrigação de urgência, mas é por aí que eu enxergo o significado do trabalho. E quando alguém te perguntava quando você era criança, o que você ia ser quando crescer? O que você respondia? Nossa, cara, eu já respondi de tudo. Eu já respondi que seria astronauta. Muito moleque já deve ter respondido isso. Uma carreira que eu já respondi muito que seria, e até hoje eu tenho um carinho especial, mas não quis seguir essa trajetória, principalmente porque não paga bem, é bombeiro. Eu acho uma profissão muito bonita. Muita preocupação com o próximo, com o ser humano. Eu acho que foram as duas principais carreiras que eu olhei quando eu era criança. Eu comecei a olhar para a carreira de economista muito mais tarde, eu já não era criança, era adolescente. César, acho que muita gente quer saber o que um economista faz. Cara, a economia, como ciência, ela, bem resumidamente, ela estuda as escolhas diante da escassez. Se a gente parar para pensar, praticamente todos os nossos recursos são escassos. O recurso mais óbvio é o dinheiro. Então a gente precisa fazer escolhas, seja como indivíduos, como família, como sociedade, uma empresa, um ente governamental. A gente faz escolhas de como vai alocar esse dinheiro, que é um dos recursos escassos. A gente não pode, embora eu gostaria, eu tenho que decidir se eu vou consumir, se eu vou gastar meu dinheiro mais com viagens, mais com saídas ao restaurante ou mais com investimento ou outros cursos. O ideal é que eu fizesse tudo. Mas como o dinheiro é um recurso escasso para 99,9% das pessoas e empresas, a gente tem que fazer uma escolha. Eu vou gastar mais com isso ou menos com isso? E essa escolha, e é o objetivo da ciência, economia, sempre visa maximizar o bem-estar. Ou seja, eu faço essas escolhas olhando o que me trará mais satisfação e não necessariamente uma satisfação momentânea, porque há as escolhas intertemporais. Eu faço uma escolha que hoje pode ser menos satisfatória para mim, como, por exemplo, eu decidi que eu vou gastar meu dinheiro com um novo curso. Tem gente que adora estudar, mas normalmente isso é tido como algo em que você não vai sentir prazer necessariamente estudando, como deitar no sofá e assistir um Netflix ou ir à praia. Então você escolhe um pouquinho menos de bem-estar hoje para que você tenha mais bem-estar no futuro, porque aumente os recursos que você tem e aumente assim as suas possibilidades. Então a economia estuda isso, mas não só isso. Eu falei de um recurso que é escasso, que é o dinheiro, mas tem outro recurso que é escasso que a gente esquece muito, que é o tempo. Então, o nosso dia é finito, a nossa vida é finita, e a gente tem que fazer escolhas de como vai alocar esse recurso que é o tempo. Eu vou alocar o meu tempo só trabalhando para tentar aumentar os meus recursos, outro tipo de recurso que é o dinheiro, ou eu prefiro equilibrar isso com a minha família, com as pessoas que são queridas, com outras atividades que têm mais significado para mim e me trazem mais satisfação. Então, a economia, perdão, é a ciência que estuda as escolhas diante da escassez, visando maximizar o bem-estar do indivíduo, do grupo, da sociedade e assim por diante. E a atividade do economista, vai para campos muito amplos, mas que o core, o cerne de o que ele se preparou para fazer é tomar
decisões diante da escassez. Como que um economista trabalha? Com o que ele trabalha? É um campo amplo, mas a carreira mais caricata do economista é interpretar o que está acontecendo ao seu redor, seja com a economia e com a política, que são coisas indissociáveis, né? Elas andam de mãos dadas, e fazer projeções para o futuro. Bom, está acontecendo isso com a política, isso com a economia, então o futuro deve ser assim, e como que eu me porto diante disso, como que a empresa se porta diante disso, como que a instituição que eu atuo para cooperar, para ter melhores resultados, se comporta diante disso, seja para onde vai investir, onde vai direcionar as energias numa nova atividade, onde dá para otimizar o processo e reduzir custos e assim maximizar os resultados. E é por aí. Essa é a carreira mais caricata do economista, mas é um campo muito amplo. Dá para atuar no mercado financeiro, lidando desde com investimentos até concessão de crédito, análise de risco de cada tipo de operação, ou ainda planejamento financeiro e assessoria de investimentos. Um pouco dessas atividades eu citei anteriormente. Dá para trabalhar em várias iniciativas, em várias áreas da iniciativa privada, como consultoria em empresa, ajudando, por exemplo, a determinar quantidade e preço adequado que cada marca tem que oferecer seu produto, tentando maximizar o lucro. Tem economia do direito, que ajuda a avaliar a consolidação de duas empresas numa só. A gente pode lembrar de vários exemplos disso, Perdigão e Sadia. Putz, vai consolidar. Qual vai ser o impacto disso para a sociedade? A menor concorrência, os produtos podem cair de qualidade enquanto aumentam os preços, e aí entra o CAD no meio dessa jogada para fazer essa análise. Mais uma vez, tudo isso que eu estou falando tem a ver com escolhas diante da escassez e maximização do bem-estar. Nesse exemplo em específico, se essa consolidação de duas grandes empresas numa só, por exemplo, prejudicaria o bem-estar da sociedade. Dá para trabalhar com pesquisa para iniciativa privada ou para academia, como é chamado o setor em que atuam os profissionais que se dedicam a lecionar, a ensinar ou a fazer pesquisas acadêmicas. Também pode atuar diretamente, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que acaba ditando quais são as regras de mercado de crédito e investimentos, no Banco Central. Enfim, é um campo muito amplo, eu acho que eu falei até demais. Quais habilidades, quais competências alguém que quer trabalhar com economia precisa desenvolver? Cara, a gente pode... Eu sempre falo que tem algumas poucas habilidades que são o feijão com arroz, e mesmo os economistas vindos das melhores universidades às vezes patinam nisso aí. Vamos lá, começando por hard skills, que são aquelas habilidades que a gente aprende mais ferramentais. Eu diria que a matemática financeira e outras ferramentas acessórias a ela, como, por exemplo, saber lidar com Excel, numa carreira de economia praticamente qualquer que seja, você vai ter que lidar com, seja, se não for com contas, com cálculo exatamente, você vai lidar com base de dados, porque a economia é uma ciência, busca conhecimento empírico, né? Então, observação através de dados do que aconteceu no passado ou de um recorte temporal. Então, uma habilidade muito básica é saber lidar com Excel. Há outras ferramentas para Big Data, né, para um volume maior de dados, e isso tem crescido de importância, mas eu acho que é um dos hard skills mais básicos é o Excel. Tem muita gente que vem me perguntar nas minhas redes sociais, fala, cara, e programação? Eu falo, é sensacional, é uma tendência, mas se você não souber lidar com um pequeno volume de dados e uma linguagem de programação muito mais simples que está presente no Excel, faz pouco sentido, é isso que você vai acabar usando no dia a dia. Matemática financeira é necessário. Uma outra hard skill que eu acho fundamental, e não é só para o economista, é para toda pessoa. Não diria nem que é para qualquer carreira, é para qualquer carreira e para qualquer pessoa, porque isso se leva para a vida. É o inglês. É a língua mais falada no mundo em importância, né? Talvez tenham outras línguas mais faladas, mas universalmente é o inglês. O chinês se fala muito, mas se fala regionalmente. Porque é dali que vem as primeiras fontes de informação, as primeiras fontes de conhecimento. E aí eu estou falando de obtenção de informação, conhecimento e formação profissional, mas é importante para a vida, para você se comunicar quando você for por aí, não ter que contratar um agente de turismo da CVC quando for conhecer Londres ou qualquer coisa assim, você poder ter uma experiência muito mais rica, muito mais genuína e mergulhar na cultura de um outro local. Enfim, essas são as hard skills. Das soft skills, eu acho que
A habilidade fundamental de um economista é a comunicação. Eu acabei migrando quase exclusivamente para a educação, que é o que eu faço hoje no Econoweek, mas quando eu fui analista de bancos e consultorias atuando em macroeconomia, tem muita gente que tem a imagem um pouco rasa de que o economista basta para ele fazer contas e fazer boas projeções para o futuro que está tudo certo. Ele precisa se comunicar, seja em linguagem verbal ou escrita, ele precisa convencer os outros daquilo que ele está enxergando. Putz, eu acho que a inflação do mês que vem vai ser tanto, que o PIB do ano que vem vai ser tanto, a economia do Brasil vai estar ruim ou vai estar boa por causa da economia global, que vai estar ruim ou vai estar boa. E se ele não tiver essa habilidade de comunicação, de se fazer entender, de convencimento, ele vai tomar muita porrada durante sua trajetória profissional. E é algo que eu percebi ao longo da minha carreira que tem uma importância. E como e onde você desenvolveu essas habilidades, César? Cara, eu desenvolvi essas habilidades de diversas maneiras. Me foram exigidas na minha carreira, desde quando eu comecei a trabalhar numa consultoria. Trabalhei na LCA Consultores, que é a maior consultoria econômica da América do Sul. Eu precisava convencer os clientes daquilo que eu estava projetando, do que eu estava falando, que eventualmente seria uma boa decisão para a empresa dele. No banco, de maneira sutilmente diferente, eu tinha que convencer os traders institucionais, seja o pessoal da corretora, o pessoal da tesouraria, do family office, das assets, etc. Eu tinha que convencê-los disso. Mas, paralelamente, eu fui construindo esse meu projeto, que é o Econoweek, que é um projeto de comunicação, de educação. Eu acredito muito na educação como uma fonte de empoderamento, no final das contas, de transformação. E a educação, é claro que não é um negócio de mão única, né? Apesar de eu me esforçar em facilitar a transmissão do conhecimento, há outra ponta que é quem está recebendo essa informação e como ele lida com isso, né? Ou seja, ele precisa ser um participante ativo, mas a minha função de me comunicar melhor com esse meu projeto do Econoweek, que a gente já tem mais de 600, 700 vídeos produzidos, também me fizeram desenvolver e aprimorar essa habilidade. Obviamente, eu tenho uma trajetória imensa pela frente para continuar melhorando tudo isso, mas foi mais ou menos por aí que eu julgo que eu fui desenvolvendo essa habilidade. E hoje com o projeto do Econoweek, como é seu dia a dia? O que você trabalha? O que você faz? Hoje com o Econoweek, cara, por incrível que pareça, eu tenho uma rotina mais corrida do que quando eu era economista de banco. E olha, quando eu era economista de banco, eu trabalhava muito. Trabalhei no Banco Safra, que o pessoal tem apelida de Banco Sofra, de tanto que a galera trabalha. Lá eu entrava às 7 da manhã, já com todos os jornais lidos, e saía às 7 da noite. E tinha colegas que iam até mais do que isso. Hoje eu tenho uma rotina que, em partes, me surpreendeu, mas por falta de preparação minha. Porque não é uma rotina só de criação de conteúdo. É uma rotina de gestão de uma empresa. Então, eu preciso contratar pessoas e aprender a delegar com tarefas que não necessariamente eu faço da melhor maneira possível, como gerenciar e otimizar redes sociais. Parece besteira, mas é uma função que, cara, tem gente técnica e muito bem preparada que acumulou muita bagagem para fazer isso. Eu tenho que lidar com o financeiro da empresa, isso é algo que eu lido relativamente bem, dada a minha formação. Eu tenho que lidar com o comercial da empresa, buscar novos parceiros. Tudo isso que eu estou falando envolve uma comunicação fluida, que é um negócio que eu sou apaixonado. E o meu dia a dia é um misto disso tudo. Então eu acordo, tiro da frente aquilo que eu preciso fazer, como preparar um roteiro de uma live que eu vou fazer à noite ou de um próximo vídeo. Faço um pouco de atividade física, que traz um pouco de sanidade mental para mim, e aí o resto do dia é um turbilhão de coisas que eu estou aprendendo a organizar. É responder e-mails, é buscar novos parceiros, fazer reuniões, gravar vídeos para o meu canal ou de amigos como você, para criar um conteúdo para outra pessoa. É um misto disso tudo, cara. O que fez você se especializar, pensar no projeto, se dedicar ao Econoweek e não continuar na carreira de banco? O que chamou sua atenção? E o que faz você ter também essa vontade de crescer o Econoweek e não ficar aquela coisa pequenininha, só você? Bom, vamos lá. Tem basicamente duas coisas. Uma é que eu vim do mercado financeiro em que tem aquela ânsia de consumo de informação high frequency, em alta frequência, que eu acho que está distante da realidade de todo mundo. Eu tinha a obrigação de saber o que o Paulo Guedes ou o subsecretário dele falou na entrevista do Roda Viva da meia-noite anterior.
e já saber como isso impacta para a economia, para a galera tradar. Isso é um negócio que eu comecei a ver que estava longe da realidade das pessoas. As pessoas, na verdade, não precisam dessa neurose de acompanhamento de noticiário e de calibração de projeções. E isso começou a fazer um pouco menos de sentido para mim no momento em que eu decidi sair do mercado financeiro raiz, né? Porque, de certa maneira, eu ainda estou no mercado financeiro produzindo conteúdo sobre finanças, investimentos, etc. Por outro lado, bem antes de eu tomar essa decisão, tem uma história curiosa que eu repito algumas vezes. Eu era sócio. Antes disso, eu entrei como estagiário na LCA Consultores. Eu lembro da primeira reunião. A gente fazia uma reunião semanal. Sentavam todos os economistas da área, alguns figurões que estavam na Globo News. E eu lembro da minha primeira reunião. Era o meu primeiro dia de trabalho. Essa reunião acontecia às segundas-feiras. Eu comecei a trabalhar numa segunda-feira, sei lá, 10 anos atrás. Talvez até um pouco mais. E eu lembro de um economista falando. A fala de um dos diretores do Fed americano, que é o Banco Central americano, foi muito hawkish. Eu falei, caramba, eu nunca ouvi essa palavra, hawkish. Cutuquei o meu colega, falei, cara, o que é isso? Era um colega que já de faculdade, estava lá mais tempo, ele falou, depois eu te explico. E aí eu me tornei sócio, economista da consultoria anos depois, e percebi que entrava nessas reuniões, hora ou outra eu ouvia um novo jargão que eu nunca tinha ouvido falar, olhava ao meu redor, os meus pares, sejam mais júniors ou mais sêniors do que eu tinha a sensação que alguns também não estavam entendendo, e era feio mostrar que não entendia. Todo mundo fazia aquele ar de que sabia o que estava falando, e, ou seja, a comunicação não fluía, a transmissão da informação não acontecia e a geração de conhecimento era prejudicada. E aí eu virei para esse meu colega que eu cutuquei no primeiro... Colega foi uma infelicidade. O meu grande amigo que eu cutuquei lá no meu primeiro dia de estágio, falei, vamos fazer um negócio traduzindo a economia? Vamos fazer um canal do YouTube. Às sextas-feiras a gente pega todas as notícias macroeconômicas da semana e traduz. Linguagem simples. Ele topou na hora e a gente foi evoluindo a coisa, né? Paramos de falar, ou pelo menos diminuímos a frequência de falar exclusivamente de macroeconomia, que é algo que eu sou apaixonado, e começamos a falar de finanças e investimentos. E foi assim que surgiu o EconoWeek. E eu acho que até me perdi na sua pergunta, porque é um negócio que eu gosto tanto de falar. O que fez você se dedicar ao EconoWeek e não continuar, por exemplo, na consultoria ou no banco? Foi um misto disso tudo, cara, porque chegou um momento em que começou a fazer pouco sentido para mim. Eu via pouco significado. Não é que eu não via, eu sei da importância da carreira do economista num banco, numa consultoria, é vital, só que aquilo começou a ter pouco significado para a minha vida. Eu comecei a olhar e falar, cara, por que eu estou acordando todo dia às 4h45, como correndo, faço atividade física, 30 minutos de atividade física, ouvindo notícias em velocidade 3, chego lá, leio todos os jornais, e fico consumindo informação que nem louco, e eu estou transmitindo isso para quem? Tinha um alvo, né? Eram os traders do banco, na minha última experiência. No caso da consultoria, eram os clientes da consultoria de diversas áreas, varejo, entes governamentais, muitas vezes bancos também, que eram os principais clientes. Só que eu tinha a ânsia de expandir os horizontes. Eu acho que a imensa maioria da população, e não é só do Brasil, é do mundo inteiro, precisa de uma informação bem transmitida, que era o meu papel no banco, só que de muito menor especialização. Pô, como que eu lido melhor com o meu dinheiro? Onde eu gasto? Onde eu invisto? Não estou conseguindo economizar. O que eu faço? Tem uma série de conhecimentos de inteligência emocional que estão no cerne desse assunto, e é algo que eu fui construindo paralelamente com o EconoWeek, que é a minha carreira no mercado financeiro, e chegou uma hora, isso tudo começou a ter muito mais significado para mim do que a minha carreira no mercado financeiro. Cara, apesar de pagar muito bem a carreira no mercado financeiro, quando perde o significado, você se sente meio frustrado. E foi essa a minha sensação. E foi assim que chegou uma hora e eu falei, não, chega, tomei uma decisão que precisou ser tomada, não foi fácil, mas eu tomei essa decisão e falei, agora é a hora de eu largar isso aqui e me dedicar a outra coisa. Até dentro dos programas que eu faço, Escolha Meu Futuro, a gente fala que eu falo que a gente não trabalha só por dinheiro, a gente trabalha por alguma recompensa. A gente não quer só dinheiro. Se você quisesse dinheiro, você faria qualquer coisa por dinheiro, né? O que você vê para que você trabalha hoje? Você falou que não fazia mais sentido. O que trabalhar na EconoWeek hoje faz sentido para você? Quais são as recompensas? O que você ganha trabalhando com isso?
Excelente pergunta. E é um negócio, eu gosto muito de autoconhecimento, inclusive hoje não estou fazendo, mas por indisciplina minha. Eu gosto muito de terapia, que é um negócio que me fez me conhecer muito melhor. E eu percebi, não respondendo a você, mas eu já chego lá, que parte da minha remuneração no mercado financeiro, e é de muita gente, eu posso afirmar com certeza, só pelos hábitos do pessoal do mercado financeiro em média, não é só o dinheiro. E o salário é muito bom no mercado financeiro, principalmente em bancos de investimento, que foi onde eu estava. É o status. É bonito você estar ali, é bonito você chegar e o pessoal falar, lá, o economista chegou. É bonito você se vestir bem, é bonito, pelo menos para os outros, né? Eu quero dizer, nesse círculo social, você ter um terno caro, você frequentar restaurantes caros, então esse status era parte da remuneração. E isso foi uma coisa que começou a deixar de ter sentido para mim. Eu lembro que toda vez que eu saía de férias, eu tirava a cabeça desse mundo, voltava e olhava tudo aquilo e falava, meu, que loucura, cara, isso não faz nenhum sentido para mim. Só que começava a girar a roda, 6, 7 meses depois, eu estava fazendo tudo igual a todo mundo faz, porque faz parte desse mercado. E caminhando para a sua pergunta, hoje faz muito mais sentido para mim eu conseguir ter uma liberdade de decisão, uma liberdade geográfica para eu não estou nesse ponto ainda, mas eu busco muito poder trabalhar de onde eu quiser, a hora que eu quiser. E isso, eu não tenho a visão romântica de que isso significa ir para a praia todo dia e não trabalhar pouco. Pelo contrário, hoje eu trabalho mais do que quando eu estava no mercado financeiro, mas eu tenho a liberdade de fazer a pausa e fazer uma corrida na rua. Minha cabeça tá cheia, eu falo, poxa, pelo amor de Deus, calma, deixa eu ver minha agenda aqui. Beleza, vou tirar 30 minutos e vou correr na rua para tirar um pouco dessa tensão. Eu tenho a liberdade de escolher o dia que eu vou trabalhar, embora eu acabe trabalhando até os finais de semana, é um trabalho que tem significado e eu estou buscando essa liberdade de, eventualmente, não necessariamente ter que estar preso a esse apartamento porque o meu trabalho fica aqui próximo. É um negócio que tem significado para mim. Talvez não faça sentido para algumas pessoas, mas é algo que tem muito significado para mim. Você comentou, começou a Economic, você ainda estava na consultoria, depois ainda passou pelo banco. Quais resultados você mostraram que era para esse caminho que você tinha que ir, que você estava no caminho certo para você apostar nisso? O primeiro resultado foi de afinidade, não foi necessariamente financeiro, mas as coisas começaram a aparecer andando juntas, né? É o reconhecimento, é um pessoal vindo e elogiando o seu trabalho, é alguém muito mais impactante para mim, alguém vindo falando, cara, eu escolhi a profissão de economista porque eu vejo o que você faz e fiquei encantado. É alguém falando que conseguiu realmente mudar um pouquinho de postura, por menor que seja, e lidar melhor com as finanças, lidar melhor com esse tipo de assunto. Isso me ajudou bastante. Paralelamente, a gente começou a ter resultados financeiros. Eu lembro que em 2018, por exemplo, que foi um pouquinho antes de eu virar a chave, de sair do mercado financeiro e me dedicar ao Economic, o Economic, com muito menos esforço do que hoje, ele chegou a dar, talvez não mais resultado do que hoje, mas mais resultado do que ele deu posteriormente. Então, as coisas começaram a aparecer ao mesmo tempo em que eu percebia que o Economic demandava mais energia, mais empenho que eu não conseguia despender, porque eu estava em outra carreira. É lógico, né? Eu acho que esse é um caminho muito saudável, começar a empreender em algo que você gostaria, que é o meu caso, paralelamente ao trabalho. Não precisa jogar tudo para o alto para falar ou é uma coisa ou outra. Não é. Embora exija disciplina, exija empenho extra. Mas chegou a hora que eu falei, cara, se eu quiser que o meu projeto vá adiante, eu preciso me dedicar só a ele. E foi assim que eu virei a chavinha. E você falou que contrata pessoas, às vezes precisa de colaboradores, sejam funcionários ou até parceiros. O que faz você colocar, o que faz você escolher um parceiro? Cara, todas as contratações que eu fiz até hoje foram, curiosamente, pessoas que acabaram me procurando. O meu editor, por exemplo, que eu trabalho com ele há anos, editor de vídeo e podcasts, ele chegou e me mandou um e-mail. Falou, cara, ó, seu conteúdo tá legal. Obviamente, ele não ia falar que estava horrível como estava. Mas ele falou, ó, seu conteúdo tá legal, mas eu consigo fazer melhor. Eu nem conheci o cara. E, curiosamente, agora a gente vive um período de distanciamento social, mas quando a gente começou a trabalhar junto, não, né? Era um período que, há anos
atrás nem passava isso pela cabeça. Mas até hoje eu não conheci o cara pessoalmente. Ele mora no Rio de Janeiro e é um negócio que a tecnologia proporciona pra gente. E aí ele falou, ó, vou editar um vídeo para você de graça, você vê o que você acha. Eu olhei e falei, cara, putz, faz todo sentido. Não só porque eu vou me livrar de uma tarefa que me toma muito tempo, mas porque é um negócio que eu não consigo fazer com a maestria que ele faz. O meu expertise é finanças, é economia, é comunicação e não edição de vídeos. E foi assim que eu contratei o primeiro profissional, que é do time do EconoWeek. Os outros foram mais ou menos na mesma direção, ou ofereceram um serviço e eu olhei e falei, cara, realmente, não tem por que mais eu assumir essa tarefa, eu preciso delegar e me dedicar a outras coisas. Hoje a gente está com um time de mídias sociais e foi mais ou menos por aí. Eu conheci nas trajetórias da vida. Fui fazer uma reunião comercial com uma marca parceira e o cara trabalhava lá e, enfim, começamos a trabalhar junto porque eu via que o serviço dele era bem feito e eu não conseguia fazer da mesma maneira. E foi assim que eu contratei esses profissionais que são do time do EconoWeek hoje. Se você pudesse dar 3 dicas para quem está pensando em fazer a faculdade de economia ou para quem está começando, que dicas você pode dar para a pessoa se dar bem nessa profissão? Olha, além das habilidades que eu falei que são necessárias e em algumas delas não serão desenvolvidas na faculdade necessariamente, tem muita gente que me procura falando, ó, eu quero entrar na faculdade de economia e eu queria saber o que eu posso começar a estudar para chegar preparado para a faculdade de economia. E normalmente o que eles buscam de resposta é qual que é o livro de economia, de macroeconomia, de microeconomia, de economia política que eu posso antecipar. Eu falo, não antecipa. Se você for um apaixonado por estudar por conta própria, você pode até buscar um conhecimento antes disso. Mas na faculdade você já vai ter uma carga grande de material a ser consumido, de estudo a ser feito e de maneira direcionada. Não vejo necessidade de antecipar, até porque a maioria dos alunos de economia acabam tendo dificuldade durante a faculdade, não por não ter antecipado um estudo, pelo contrário, por não ter estudado o que devia estudar na hora certa. Então eu sempre falo, estuda o que tem que estudar na hora certa. Na faculdade você terá as fontes de conhecimento, direcionamento de estudo daquele momento, que é particular da sua graduação, seja de economia ou outra área. No ensino médio, são as disciplinas de ensino médio que fazem falta na faculdade. Muita gente chega com uma matemática de ensino médio deficiente. Eu entendo perfeitamente que às vezes não enxergue isso, mas nesse momento prévio à faculdade, quer estudar, quer antecipar disciplinas da faculdade, quando seria muito mais interessante suprir essas lacunas que vão fazer falta. Português e matemática, que eu falei que comunicação é importante, então português está na jogada. E matemática são coisas que eu diria que vale a pena. Durante a faculdade, tem algumas habilidades que vale a pena desenvolver, como, por exemplo, o Excel. A imensa maioria das faculdades não vão te preparar para ser um planilheiro de alto nível. Então, é um negócio que vale a pena você dar uma olhada. E, cara, empenho. Eu gosto de sempre lembrar quando alguém me fala que tem medo da faculdade de economia, que tem fama de ser uma faculdade difícil. Falo, cara, eu no ensino médio, eu era um aluno relaxado. Eu tirava meus 6 ali para passar de semestre, para passar de bimestre, na verdade, e nada muito além disso. E cheguei com várias deficiências, porque nunca fui um aluno dedicado. Era aquele moleque que gostava de zoar, de tirar onda, jogar bola. E, enfim, a educação não era a minha prioridade durante a minha adolescência. Cheguei na faculdade com um monte de lacunas. E o que eu fiz foi me dedicar de verdade. Sentava lá na frente no primeiro semestre, depois eu percebi que não era isso que fazia a diferença, eu comecei a interagir mais com o pessoal, sentava no fundão, e, enfim, isso não fez diferença para mim, bastava eu estar presente, eu digo, genuinamente presente, estudando, fui um aluno muito dedicado e com isso eu fui bolsista 2 vezes, cara. Eu tive o melhor desempenho em um semestre, gozei de ter uma bolsa no semestre seguinte por conta desse desempenho, e eu não ter sido um excelente aluno no ensino médio não ditou que eu seria também um aluno mediano na faculdade. Com empenho, você consegue fazer a diferença. E são fases, né? A minha fase, pelo menos no ensino médio, foi de ser um cara que dava dor de cabeça para os pais e coisa do tipo, mas mudei de postura e com determinação dá para chegar onde se quer. É por aí as minhas dicas. E no final, nenhum dos empregos
ninguém acaba perguntando que nota você tirava na escola ou na faculdade, né? Exatamente. Se não pergunta da faculdade que nota você tirou, quem dirá da escola, né? E na faculdade, inclusive, só vai te fazer uma diferença as notas que você tira se você tiver previsão de terminar um curso em 4 anos e já tiver a 8 na faculdade. Aí vão começar a olhar e falar, epa, tem alguma coisa errada. Mas fora isso, não é isso que é determinante. Fala aqui pra gente onde o pessoal te encontra, quais são as redes sociais, o site. Encontra a gente buscando no Google EconoWeek. Econo de economia, Week de semana. ECONOWEEK. Então a gente está presente com esse nome no YouTube, no Instagram, nos podcasts, em vários agregadores, como por exemplo Spotify, Twitter, LinkedIn, a nossa coluna no UOL, estamos também no WhatsApp, no Telegram, enfim. Famoso influenciador, né? Tá atirando para todo lado em redes sociais. Obrigado pelo seu tempo, César, pela sua atenção. Eu sei que foi muito esclarecedor em vários pontos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa relacionada à economia, pode perguntar direto ali no EconoWeek ou se deixar aqui nos comentários, seja no YouTube, no Instagram. Eu vou repassar para o César e buscar a resposta para vocês. Obrigado para todo mundo. Obrigado, César. Que isso, Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Abraço, tchau, tchau.